Olá, muito boa noite a todos. É um prazer estarmos em mais uma live aqui no canal do projeto Labirintos. E eu gostaria de iniciar dando uma boa noite ao amigo professor Dr. Elvio de Carvalho, que está nos acompanhando. Um grande abraço para Ana Maria Godoy de Almeida, que deu boa noite, também está nos acompanhando. A Cristina Rodrigues, boa noite. A Rosane Gasparini, interessantíssimo o assunto. Marlene Gonçalves Alves, boa noite, professor Dr. Giovanni. Prazer enorme em ouvir esse debate. Marlene Alves, Rosário do Sul. José Adilmo de Lima, boa noite, professores. Bom, boa noite a todos. Nós, hoje, iremos dialogar um pouco no tema Caminhos da Educação em Tempos de Pandemia, um assunto interessantíssimo para quem é docente ou para quem é responsável por algum tipo de dependente, né, por alguma criança. Então, esse assunto, educação em tempos de pandemia, melhor impossível do que tratar ele nesse exato momento. Então, comigo, Giovanni Pasini, para quem não me conhece, tenho mestrado e doutorado em educação, o doutorado em educação na Universidade Federal de Santa Maria, sou professor de literatura, com muito orgulho, e hoje eu tenho a presença do professor Ricardo Prestes. O Ricardo Prestes é graduado em letras, pós-graduado em gestão e organização da escola, pós-graduado também no ensino de língua portuguesa e atualmente ele é vice-diretor da Escola Plácido de Castro em Rosário do Sul, né? E também é professor, como eu, de literatura em língua portuguesa. Ele é natural de Rosário do Sul e foi a nossa conversação, a nossa conexão foi feita por intermédio do meu amigo, o professor doutor Elvio de Carvalho, companheiro de pesquisa. O Elvio de Carvalho também é integrante do projeto Labirintos, fazendo parte do conselho editorial. Enfim, depois de feita esta apresentação do nosso debatedor, vamos entrar no assunto. Já passarei a palavra a ele para o boa noite, né? Mas o nosso assunto de hoje, ele faz referência, né? E aí, dando boa noite também a Magali Machado, olá, a Rita Silveira, boa noite, sou de Rosário do Sul, a Marlene Gonçalves Alves, boa noite, conterrâneo professor Ricardo Prestes, boa noite também ao amigo, diz ela, Marlene, José Adilmo de Lima. Então, o nosso tema de hoje, para quem está nos acompanhando, como eu falei no início, os caminhos da educação no tempo de pandemia. A pandemia, ela foi um evento que não estava planejado. Nós vivemos no nosso país, atualmente, 3 crises muito debatidas e ressaltadas e dialogadas na mídia. Uma crise política, uma crise econômica e uma crise sanitária. Os alunos acostumados a estarem presencialmente, boa parte dos alunos, é claro, sabemos que nós temos a educação à distância, mas aquele aluno que do ensino regular que estava acostumado à sala de aula passou a ficar distante e o professor passou a ter que se reinventar, o professor passou a ter que pesquisar, o professor passou a ter que se inovar em busca de saídas para essa educação. Então, eu gostaria de dar uma boa noite ao professor Ricardo Prestes, seja muito bem-vindo à nossa live do projeto Labirintos. Boa noite, professor. Esse tema, ele é complicado, né? É um tema importante e essencial. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Giovanni Passini, pelo convite, né, através do projeto Labirintos, um importante projeto. Meus cumprimentos a todos que estão assistindo a essa live. Meu cumprimento também ao professor
doutor Elvio de Carvalho, que foi o intermediário dessa nossa conversa, e realmente, nós estamos aqui conversando, debatendo, este é um tema bastante complicado, delicado, do ponto de vista que estamos vivendo, né, uma situação nunca antes vivida, né, na sociedade civil e na sociedade, né, como um todo. E com a educação não seria diferente, então nós teríamos que, com certeza, nos reinventar, e essa reinvenção, ela é difícil, ela é dolorida, ela é complicada, porque estamos diante de uma situação nunca antes vivida, e temos que achar maneiras de conseguir com que esse nosso aluno aprenda alguma coisa, aprenda algum conhecimento. Jamais vamos, quando nós retornarmos, não vai ser mais a mesma coisa. Então, essa questão de nos reinventar é uma situação que eu gostaria de comentar assim aqui, porque ultimamente eu tenho lido bastante coisa a respeito. E essa reinvenção, ela passa por um processo, assim, muito grande, né? Um processo de novas metodologias, de novas práticas, e isso tem que partir de nós, como educadores. Se nós quisermos que esse nosso aluno aprenda alguma coisa, nós também temos que aprender o novo. Então, isso é muito importante. Professor, a sua imagem ela está congelada. Contudo, o áudio está chegando muito bem. Eu acredito que o pessoal está acompanhando pelo áudio. Mas nós temos a noção fisicamente quem é o professor especialista Ricardo Prestes, vice-diretor da Escola Municipal, né, Plácido Domingues, é isso? Plácido de Castro, isso, lá em Rosário do Sul. E nesse momento o Estado, e eu falo Estado, não é o Estado do Rio Grande do Sul, seja a federação, o país, seja o Estado, o Rio Grande do Sul, no nosso caso aqui, de onde nós estamos realizando a live, eu estou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e o professor Ricardo está lá em Rosário do Sul, né? Seja, agora a sua imagem está rodando, né? Seja no Estado, seja no município, né? Nos municípios, é um grande desafio em questão estrutural, porque quando nós falamos mesmo na situação de um Brasil, a própria internet brasileira, ela deixa a desejar, que é o nosso caso aqui, nós realizamos diversos testes e estamos prejudicados. E aí vai a pergunta, né, o questionamento, que depois até eu vou contribuir com alguma coisa. Como suprir? Temos algumas ideias para nós suprirmos essa dificuldade estrutural daquele aluno que não possui, muitas vezes, o celular, que é uma grande dificuldade, ou não possui o acesso à internet. Como, nesse tempo de pandemia, vamos conseguir superar essa grande dificuldade? É verdade, professor Giovanni. Hoje em dia, a internet, né, e aqui a nossa live é um exemplo disso, da questão de que a gente está tendo bastante dificuldade mesmo, né? As conexões, hoje em dia, elas estão cada vez mais velozes e nós temos que acompanhar. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio da questão relacionada aos alunos, principalmente que não têm acesso, né? E, inclusive, agora, nessa semana, eu tive a honra de participar, junto com os demais professores estaduais, de webs, conferências promovidas pela SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, onde fala a respeito das novas tecnologias e das aulas remotas, que estão para começar no final do mês de junho, aqui no Estado. Então, essa questão de chegar à internet até os alunos também passa por políticas públicas. E aqui eu deixo o meu posicionamento a respeito disso. Eu acredito que para se ter uma educação de qualidade que utilize a internet, o Estado, o município, né, enfim, os gestores públicos, eles têm que fazer alguma coisa por isso. Porque nós temos realidades diferentes. Eu trabalho com realidades diferentes. Eu trabalho com escolas que estão localizadas na zona central aqui da cidade de Rosário, mas eu também trabalho numa escola que está localizada na periferia de Rosário. Então, e a distância, a discrepância é muito grande, a diferença é muito grande, então a gente tem que ter um meio de chegar à internet a todos.
E nesses tempos de pandemia também é isso que está acontecendo, né? A gente tem dificuldade, a gente tem que se adequar, mas nós também temos força de vontade. Temos a força de vontade para que as coisas aconteçam. E mesmo a minha imagem aqui estando congelada, provavelmente o meu áudio, a minha voz está chegando e o pessoal com certeza está conseguindo me ouvir. Ricardo, e o pessoal que está assistindo, né, já dando boa noite para a Paula Rodrigues, deu boa noite aqui, a Irene Santos, que é da Casa do Poeta de Santa Maria, sempre nos acompanha, um grande abraço, boa noite, a Magali Machado, que é da Escola Estadual Plácido de Castro, né, deve ser sua colega, né, está te mandando um abraço, também a Tânia Regina Severo, está dando aqui o boa noite. Bom, quem tem a minha faixa etária, né, de 40 anos, 35, eu até digo, eu não sei se você pegou isso aqui que eu vou comentar, eu queria até que ouvia a sua opinião, mas quem tinha lá, quem tem mais de 30 anos, chegou a pegar a época do telecurso, né? E talvez você tenha assistido em reprise, telecurso, que passava, telecurso do segundo grau, passava na TV, tinham cursos que eram enviados pelo correio, né? Uma vez até eu tentei começar um curso de violão que você recebia, na época, fita cassete, né? Fita cassete pelo correio, meu pai pagou esse curso. Então, no decorrer da história, até gostaria da opinião aí dos ouvintes, se alguém lembra desse telecurso, primeiro, segundo grau, da teleaula. Um tempo atrás eu estava assistindo uma palestra do professor Nova, português, né, de Portugal, que ele é um grande teórico da educação. E ele estava dizendo o seguinte, ó, aqui em Portugal, nós voltamos à teleaula, ou seja, o próprio sistema de televisão retornando para o ensino à distância em tempo de pandemia, né? Então, esta questão de teleaula, né, que era aquele início do EAD, né, década de 80, década de 90 do século passado. Posteriormente, chegou a internet. A internet, ela propiciou um boom quando a internet funciona. Agora você está movimentando de novo, Ricardo. Quando a internet funciona, né? Ela deu um boom nesses sistemas de EAD. Então, eu já realizei diversos cursos, como aluno e como professor, cursos, né? Como instrutor do curso e como aluno, em que você tem o contato com um professor que se prepara e até abrange uma quantidade maior de alunos, né? Pós essa pandemia, nós estamos em tempos de pandemia, né? Se Deus quiser, ela vai passar rapidamente. Após a pandemia, Ricardo, se fala muito hoje na educação híbrida, né? Pós-pandemia. A educação híbrida vai misturar presencial com EAD, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso primeiro, se lembra daquelas teleaulas, se chegou a pegar isso, né? Mesmo que em reprise, se você se você tem a complementar para nós algumas coisas a respeito desse ensino híbrido futuro, sobre essa nova adaptação tanto do professor quanto do aluno. Pois é, professor Giovanni, eu tenho 29 anos, mas eu ouvi muito falar do Telecurso 2000, né, aquelas teleaulas que passavam, que eram gravadas em fita cassete, muita gente que eu conheço também passou por essa fase. Eu não cheguei assim a ver, sabe? Mas eu ouvia falar muito. Né? Pesquisa depois, hein? Entreguei a idade. Mas, assim, eu ouvi falar muito bem do Telecurso 2000, são conteúdos que eram gravados, né, e passados para os alunos. Mas agora vamos voltar aqui à nossa realidade. Como eu falei anteriormente, durante esse tempo de pandemia, eu sempre tive o hábito de ler. Mas agora, nessa época da pandemia, eu comecei a ler muita coisa, assim, ó, nos sites, mesmo sendo aqueles sites que a gente considera que pode ser uma fake news, alguma coisa assim, aquelas notícias, tudo que é notícia que sai, eu dou uma lida. E eu sempre gosto de dar uma verificada, uma checada. E, então,
diante disso, eu comecei a perceber que nessas leituras eu precisava falar alguma coisa. E, diante dessas leituras, uma das coisas que os especialistas sempre falam em termos de educação é a respeito do ensino híbrido, que foi o que o professor comentou aí agora. Com certeza, né, depois que tudo isso passar, se Deus quiser vai passar, a gente não vamos mais ser os mesmos, não vamos mais ser os mesmos, e o ensino híbrido, ele já é uma palavra que está sendo usada. Que coisa mais estranha, porque, tipo, há 5 anos atrás, ano passado, no próprio ano passado, não se falava isso, em educação híbrida. Agora, esse ano, se fala isso. E é uma coisa que vem para ficar, é um termo que vem para ficar. Inclusive, os termos que nós estamos usando para, por exemplo, agora no estado, as aulas remotas, né, ao vivo, vão começar a partir do final do mês, acredito eu. Só que palavras que não estavam no nosso vocabulário, como, por exemplo, Google Meet, aplicativo Zoom, Google Classroom. Então, são palavras, assim, são expressões que há 20 anos atrás a gente não falava disso. E agora, e o ano passado não se falava também, mas Um ano, agora né? exatamente. Então, assim, ó, vai ter que fazer parte do nosso dia a dia. O ensino híbrido, pelos especialistas e pelo que eu li de tudo isso já, é algo que tá para ficar. Tá? Vai ter a questão do ensino híbrido, alguns dias da semana na escola, alguns dias da semana em teleaula. Então, é uma questão de adaptação, é uma questão de conhecimento, e é uma questão inovadora, é novo, então, assim, ó, professores novos, professores mais velhos na carreira, vão ter que se adaptar, porque a pandemia está aí para todo mundo ver, então, é uma questão, assim, ó, que é o motivo dessa nossa live, é a ressignificação do ensino, é a ressignificação do caminhar na educação. Então, esse ressignificar, não podemos mais ver a educação tradicional ali, somente com quadros, dias, professores e alunos. E agora não, agora pode continuar, claro, quadros, dias, sem problema nenhum, porque o tradicional também faz parte da nossa vida. Só que, aliado a isso, nós temos que fazer uso, sim, das tecnologias. Independentemente, sim, ó, de situação. É uma questão, assim, ó, que tem que se adequar. É uma questão de inovação. Né? Então, é por isso que é interessante essa questão aí e que, claro, vai depender muito da boa vontade das pessoas, de alunos, de professores, de gestores, de conexão. Então, assim, ó, é muito engraçado. Eu acho engraçado porque as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido. É um processo, assim, que às vezes tu não consegue nem acompanhar direito. Como eu falei, né, há 1 ano atrás, a gente estava tradicionalmente dando a sua aula. Embora já tenha, o EAD já está aí há muito tempo, né, principalmente nas universidades, só que agora está do nosso lado, está na nossa realidade. A realidade é o seguinte, né, Ricardo Prestes? O que acontece antes de eu realizar meu comentário, eu vou fazer a leitura do que estão digitando aqui, né? Eu gosto muito dessa interação com quem está É nos muito bom. assistindo, né? Tem até o meu amigo Adilmo, o Adilmo é de Santiago, é um contador, ele até fez uma brincadeira. A Rita Silveira, ela colocou assim, lembro sim, teleaula, né? A Irene Santos, bem lembrado, eu fiz um curso de inglês à distância, lá na década de 70. Então percebam que o ensino à distância, ele começou na década de 70, ou até talvez antes, né, com aqueles cursos chamados técnicos profissionalizantes. Na minha infância, eu tenho 40 anos, né, na minha infância, nós víamos o curso por correspondência, chegava uma revistinha de vários cursos por correspondência. E aí o Adilmo brincou. Sim, lembro muito bem dos cursos por correspondência. Um amigo meu fez um curso de natação por correspondência. Quando colocou em prática, se afogou. Né? Ele fez essa brincadeira aqui. O Kleber Saldanha está dando boa noite, coronel. Aqui vai da Serra, aqui da Serra. Ele mora lá em Serafina Correia, né? Um abraço ao amigo, né? E aí nós temos aí outros comentários, como da Magali Machado. A Magali Machado, a realidade é muito nova, estamos em fase de adaptação. Grande professor Ricardo. Boa noite, colega Ricardo, a Rita Silveira, da Escola Plácido de Castro. Então, os seus colegas estão te dando boa noite. Então, nós temos que perceber que o EAD ele já é realidade há muitos anos.
o EAD, nós estamos em 2020, se nós pegarmos ali década de 60, 70, quando ele surgiu, do século passado, o EAD aí tem em torno de 60 anos, 70 anos. Entretanto, a internet, ela deu o boom, e a internet é mais recente. Tu não é nativo, né, Ricardo? Tu não é nativo da era da internet, 1990, você é mais velho que isso, né? Eu Mas nasci em 91, então, assim, quando eu nasci era a década de 90, então a internet estava engatinhando ali, sabe? engatinhando. Eu peguei a época, para quem está nos assistindo, a época do chat do BOL, chat do UOL, a internet de escada. Quem pegou a internet de escada lembra que fazia musiquinha. Mas tu sabe que a minha primeira internet, aqui em casa nós temos internet desde 2009. E a primeira internet foi assim, foi a discada. Nós esperávamos um horário, discava ali, tinha que tirar O tomada do fone do telefone, gancho interrompia fone do o gancho. telefone fixo. Isso, exatamente, o fone do gancho e entrava na internet. Eu peguei essa fase ainda aí depois sim que a gente foi aumentando, né? E ainda vou ter que aumentar mais, né? Porque certamente a minha imagem está congelada. Não, agora tu tá movimentando, não tem problema. Tá bem. Agora, continuando a linha de raciocínio, nós passamos, a partir da década de 90, meados da década de 90, 95, 96, que a internet começou a funcionar melhor. A partir do ano 2000, meados do ano 2000, digamos assim, para cá, 2005 em diante, que a internet começou a ficar melhor. E os cursos DAD, até universitários, eles de início sofreram uma grande pressão das universidades presenciais, claro, quando era curso superior, né? Justamente porque no curso superior se criticava muito a questão de como se faria o controle daquele aluno que está acessando à distância. Aí, posteriormente, né, Ricardo, nós passamos a ter outros cursos, inclusive por plataformas como o Facebook. Eu já dei ali mais de 10 cursos na plataforma Facebook. Instagram, que essas plataformas, essas redes sociais, elas são mais recentes, né? Instagram, o próprio WhatsApp, ele melhorou muito a comunicação, mas agora eu passo a palavra para você. Nós vemos na atualidade uma grande adaptação daquelas pessoas que estavam acostumadas somente ao ensino presencial, que não tinham contato com esse AD, como eu percebi, você já ali no seu currículo, você teve contato e eu também, não tinha contato com esse EAD e agora está forçado por causa de um distanciamento causado por uma crise sanitária forte, está sendo forçado a aprender a mexer em Google Meets, Google Classroom, eu não sou professor de inglês, né? O próprio Facebook, o próprio Instagram, diversas ferramentas. Isso será positivo no final de tudo e eu acho que veio para ficar. O que você acha? Concordo plenamente. Segundo todas as leituras que eu já fiz e pelos que os especialistas falam, em termos de educação, novamente eu digo, é a educação híbrida e também a educação EAD. Bom, eu sou professor há 7 anos e a minha faculdade, a minha primeira graduação em letras, ela foi EAD. Ela foi EAD, eu ia uma vez ao polo e depois, nos outros dias da semana, eu assistia às aulas em casa. Então, para o ensino EAD, eu considero, na minha opinião, o principal requisito é a força de vontade da pessoa que quer fazer um curso EAD. A força de vontade, a disponibilidade, porque o EAD ele te dá uma flexibilidade em relação ao tempo. Tu podes fazer o curso a hora que tu bens entender. Só que tu tens que ter persistência. Tu tens que ter persistência, força de vontade, porque senão é muito fácil se distrair com qualquer outra coisa, principalmente agora com a popularização das redes sociais. Né? Na minha época, quando eu fiz a minha faculdade, ainda, aliás, já existiam as redes sociais, mas não estavam tão em alta como estão hoje. Então, o EAD, eu acredito sim que está aí já há bastante tempo, né? Eu cumprimento aqui as pessoas que estão participando da live, né? O colega ali que falou a respeito do curso de inglês ali, e realmente são cursos, são faculdades, cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e agora
né, a questão da educação básica, que vai entrar isso aí para a educação básica, e é um desafio, né, como eu falei anteriormente, a gente teve uma semana de formação agora, essa semana que passou, pela Secretaria da Educação Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, e nessas formações, tudo à distância, né, cada um na sua casa, dois temas, que foi na terça-feira sobre metodologias ativas e na sexta-feira ontem, que foi sobre tecnologias em educação, eles mostram diversas ferramentas dentro desse Google Classroom, que quer dizer Google Sala de Aula. Esse Google Classroom, ele espelha uma sala de aula como se fosse uma sala de aula tradicional. Tem ali o professor e todos os alunos cadastrados. Tem ali a maneira de como colocar as atividades. E essas atividades não precisa ser a tradicional folhinha de exercícios. Tu pode colocar um slide, um slide programado, tu pode agendar a tua aula, tu pode colocar um link de uma aula gravada, né? Então, são essas questões que nós temos que nos adaptar. E embora eu tenha feito a minha primeira graduação e as minhas pós que eu fiz também foram no método à distância, o meu trabalho ele é predominantemente tradicional, né? Então, a partir do momento em que em função da pandemia, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia. A partir do momento, então, que eu tenho que ir para o meu escritório, como eu estou aqui agora, com o meu computador e entrar na sala de aula, é diferente até para quem é novo, porque tu não sabe o que vai acontecer. Tu não sabe se vai ter problema da internet, tu não sabe como controlar se aquele aluno está fazendo as coisas ou não, que esse é o grande desafio também, né? O aluno pode estar muito bem lá, mas tem a opção de deixar a câmera desligada. Então, como saber se esse aluno está lá? Né? Então, são essas questões, são esses desafios que nós vamos ter pela frente durante a pandemia e provavelmente quando tudo isso passar. Eu até gostaria de comentar a respeito de três opiniões que nós temos aqui. Tá? A Marlene Gonçalves, ela diz o seguinte, ó, inclusive questionavam a qualidade de ensino de EAD. Sobre isso, né, ela continua, né, fiz pedagogia e psicopedagogia em EAD, concordo, tem que ter força de vontade. Então ela concordou com o que você está falando, só que se nós percebermos, eu estou falando o seguinte, eu tive a oportunidade de passar como aluno e como professor nos dois sistemas, o presencial e o EAD. Eu fui aluno de graduação presencial e depois fiz cursos EAD como aluno. E como docente também, sou docente do Colégio Militar Presencial de alunos e sou professor em cursos EAD. O que nós percebemos, e aí vai para pensar, né, porque muitas vezes as pessoas que não conhecem o sistema EAD dizem que esse sistema não tem qualidade. Mas quando você pega uma universidade EAD, aquele professor, na verdade, ou aqueles professores, eles organizam aquela aula semanal, certo? Geralmente, esse EAD tem uma aula semanal presencial, e essa aula ela é projetada para inúmeras universidades, ou melhor dizendo, inúmeros polos de universidade. Então, exatamente, o que eu percebia na década de 90, quando eu fiz a minha faculdade presencial, na década de 90 eu percebia muitas vezes até uma não preparação tão boa do professor para a aula, didática e pedagogicamente, e muito aquelas atividades na educação presencial de você montar grupos de alunos, então vocês debatem o capítulo tal, vocês debatem o capítulo tal, vocês debatem o capítulo tal, e depois nós vamos encerrar com a participação do grupo. E aí, né, nesse tipo de universidade presencial, muitos alunos iam nas costas de outros alunos. Muitos alunos iam para os corredores, etc, etc. Então, aqui a Marlene diz que tem que ter força de vontade. E a Rita Silveira diz o seguinte, e esse ponto é importante, Ricardo, eu vou passar para ti, antes e depois que você comentar sobre isso, eu vou ler o comentário da tua irmã, Luísa Prestes Prado, eu acho que é tua irmã, né? Exatamente. Eu vi aí bastante foto de vocês. Então, a Rita Silveira, ela escreveu o seguinte, graças a Deus, eu achei um comentário interessante, nós refletimos sobre isso. Graças a Deus, essa ensino híbrido, né? Ou essa educação EAD, ou essa nova forma de tecnologia veio para ficar.
porque nós, docentes, e eu estou acrescentando pequenas partes no texto dela, né? Nós, docentes, precisamos evoluir. Nossos alunos estão bem à frente de nós em assunto de tecnologia. Eu gostaria que você comentasse isso, porque você é mais perto dos nativos. Ou você é um nativo, né, praticamente da era da internet, porque a internet só começou a funcionar depois da década de 90. Então, os nossos alunos estão bem à frente do que nós, professores, é isso, né? Eu vou concordar em partes. Por quê? Porque assim, ó, os alunos, os nossos alunos e os nativos, no caso, eu vou pegar os que nasceram dos anos 2000 para cá, que tem ali assim, em torno de 20 anos. Eles dominam muito a questão da rede social, tá? Instagram, Facebook, Twitter, páginas ali de relacionamento, jogos, né? Free Fire, Minecraft, todos esses jogos aí que existem, eles dominam. Agora, quando é algum assunto relacionado, como esse agora, que os alunos vão ter que também se cadastrar nessa plataforma Classroom, Pesquisa eles tiveram, científica e a aula propriamente dita. isso, eles tiveram dificuldades. Que aí nós, como adultos e docentes, tivemos que entrar em ação. Porque, por exemplo, na escola que eu trabalho, eu e mais alguns professores e mais a direção também se propôs, né, a ajudar os alunos, a gerar e-mail, a gerar senha. E essa questão da geração do e-mail, porque esse e-mail, para eles entrarem nessa plataforma Classroom do governo do estado, ele é um e-mail institucional, é um e-mail limpo, sem vírus, que é criado pelo governo do estado. Então, é um e-mail diferente daqueles e-mails pessoais, Gmail, Hotmail. Então, esses Gmail, Hotmail, páginas aí, os alunos dominam. Mas agora, e-mails corporativos, e-mails institucionais, a parte que envolve mais pesquisa, alguns alunos, claro, fizeram tranquilamente e outros tiveram dificuldade. Por isso que eu concordo em partes. Mas você vai concordar comigo que eles vão se adaptar a isso bem mais rápido do que a gente, né? Com Quando certeza. cai essa ferramenta, Com quando certeza. cai, porque eles já possuem aquela lógica de pesquisa ou a lógica das várias interfaces, né? De saltar de uma interface para outra muito Com rápido, né? certeza. E Não, isso nós somos, alguns são da época do jornal, né? Do jornal impresso, né? Do jornal de folha de papel, né? Mas eu assim, eu sempre trabalhei com tecnologia, eu sou favorável à tecnologia e nós temos diversos comentários. Eu gosto de ler os comentários porque são as pessoas que estão nos assistindo. E aí tem um comentário da sua irmã, a Luísa Prestes Prado, que ela também confirma que tem uma graduação em EAD e ela está fazendo a segunda. Antes de eu continuar, quais são, tu sabe quais são as, é óbvio que sabe, qual a primeira graduação dela e qual a segunda? A primeira graduação dela é em processos gerenciais e a segunda, se eu não me engano, é ciências contábeis. Ok. Realmente, a força de vontade, disciplina e o foco são muito importantes. Baseado nesse comentário da Luísa, eu te pergunto, a disciplina, foco nesses alunos que nós temos na educação básica do Estado. Você é professor somente do Estado ou do município também? Não, eu sou Né? estadual e de uma escola particular de Rosário aqui também. Certo. Esses alunos, eles terão esse foco e essa disciplina? Você já teve contato com eles nesse sistema de EAD ou o contato ainda está começando aqui no Estado? Bom, eu já tive contato sim com eles, que antes da pandemia a gente teve ainda uma semana e meia de aula presencial, então deu para estabelecer um primeiro contato com eles. E como começou a suspensão das aulas, foram criados os grupos através do WhatsApp. E ali no WhatsApp é onde eu trabalho bastante, né? Eu digo que eu trabalho diretamente ali. Então, ali os alunos também têm, os alunos têm o meu contato, a gente começou a estabelecer o vínculo digital ali. Eu não vou generalizar, mas o que eu posso destacar assim nesses comentários e nesse nosso ponto da conversa? Tem alunos, sim, maravilhosos. Nós temos alunos excelentes que certamente vão entrar na plataforma, no Classroom, e vão conseguir ter aquele foco e aquela determinação. Tanto que durante as aulas que foram enviadas pelo grupo do Arts, muitos retornaram e deram o seu feedback para nós.
Mas é claro que tem aqueles, né, porque a geração de adolescentes de hoje em dia é muito diferente da geração que foi a minha. Eu me formei no ensino médio no ano de 2008, então era uma geração. Em 2010 já era outra, em 2015 já era outra, 2020 é outra totalmente diferente. E essas gerações diferentes, elas são muito culturais, né? Elas passam pela cultura da época. Então, e o que nós temos agora, hoje em dia? A popularização, né, em massa das redes sociais e da internet, esse boom aí, né, essa explosão em relação à internet, e mais agora ainda na função da pandemia, onde nós não podemos estar juntos, né, fisicamente. Então, o virtual, o digital, ele ganhou cada vez mais evidência, ele se potencializou diante disso. E o que vai determinar? Eu acredito que seja, novamente, a questão do foco, a questão da determinação, da força de vontade. Esses adolescentes, e assim como todos nós, estamos aí diante dessa situação para nós nos testarmos, para nós nos reinventarmos enquanto pessoa, enquanto profissional, né, independente de qualquer área. Então, eu acredito sim que é isso que vai acontecer. Vai depender muito da questão de cada um. Eu quero agradecer aqui novamente aos comentários, né, para minha irmã, para todos que estão comentando, para os meus colegas, um grande abraço. E tem mais, tem bastante comentários aqui para nós darmos um feedback para o nosso público. Então, a Rita Silveira, por exemplo, ela está dizendo que é tutora de uma faculdade em EAD, né? E Sim. ela fez uma graduação presencial. E hoje ela é tutora de uma faculdade EAD, tá? E ela disse que sentiu a adaptação dela foi um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande para ser tutora no EAD. É claro que quem trabalha nessa função de tutora tem que conhecer diversos sistemas, né, diversos caminhos que nós não éramos acostumados na época do presencial. A Thaís Sobreira diz o seguinte, concordando com você, né? Exatamente, o EAD exige força de vontade e muita disciplina. Estou no primeiro semestre da faculdade, que é presencial, mas no momento estamos em aulas remotas. É uma experiência completamente nova, principalmente para quem sempre teve aulas presenciais, é tudo muito novo. Então, mesmo aqueles alunos que tinham o EAD, normalmente as universidades, a boa parte das universidades tem aquele momento presencial, né, que o tutor, existe a figura do tutor, existe o professor lá num centro distante dando a aula, os professores, mas existe aquela tutoria. Aqui também existe uma adaptação, né, Ricardo? Com certeza, eu quero fazer um comentário complementando o que a Rita falou aí. A Rita é minha colega e eu sei que ela é tutora num polo aqui em Rosário do Sul, e esses tutores são chamados tutores presenciais, que é naquela vez da semana que os alunos têm aula. Então, é difícil, sim, a adaptação, com certeza, concordo. O comentário da Thaís, a Thaís foi minha aluna no ano passado, e eu fiquei bem feliz que ela foi aprovada para Medicina Veterinária em Alegrete. Um abraço para ti, Thaís. E ela foi para uma faculdade presencial. Só que, claro, né? O que aconteceu? Pandemia. Pandemia chegou e aí eu volto naquilo que eu falei anteriormente. É o momento de nos testarmos, de nos ressignificarmos enquanto aluno, enquanto professor, e nos adaptarmos à questão das tecnologias. Não é uma adaptação fácil, com certeza. Eu posso também falar por experiência própria, porque quando eu me formei no ensino médio, na educação básica, que era totalmente presencial e tradicional, no ano seguinte, que a minha faculdade de letras começou um ano depois de eu ter me formado na educação básica, ela já foi totalmente EAD com uma vez na semana no polo. Então, o primeiro semestre foi bem complicadinho, né? Foi bem difícil a adaptação, mas, assim, é uma questão de prática e de costume. Quando tu se acostuma com aquilo, a fazer aquilo, aí flui mais tranquilamente. E a Cristiane Camargo da Silva, filha do meu grande amigo Miguel José da Silva, ela comenta sobre essa questão da EAD. Depois eu vou ler o da Malene. A Malene faz um comentário que ela volta para o ensino fundamental. Então, a Cristiane Camargo da Silva, ela diz o seguinte, ó, fiz um EAD, né? Então ela deve estar falando que fez um curso de EAD, e tem que ter perseverança. Aparentemente, para quem não conhece, né, é muito fácil,
mas não, tem que se ter persistência, cumprir etapas propostas pelo curso, que, aliás, você diz que fez um curso universitário EAD, como a Cristiane, é um curso bastante difícil, né? E que você concorda comigo que esse tempo de pandemia vai valorizar mais esse tipo de graduação no EAD? Concorda comigo ou não? Eu concordo e acredito que possa ser valorizado sim, né? Só que, claro, vai depender muito também, aí eu não queria falar nesse ponto, mas agora, por força da resposta que eu vou ter que falar, que é a questão das gestões públicas, né? Aí os gestores vão ter que ver essa questão da educação à distância. Como eu falei, eu leio bastante material a respeito disso e em muitos locais a gente percebe que não dá certo, né? Inclusive, logo que começou a pandemia em São Paulo, por exemplo, eles tentaram colocar as aulas à distância e no primeiro dia foi um fracasso, porque era a conexão caindo, não era todo mundo acessando. Isso foi lá em São Paulo, mais ou menos no mês de abril. Então, é aquela questão. Eu acredito que seja valorizado sim. Não é à toa que o EAD está aí há bastante tempo, né? Só que ele se potencializou agora devido à pandemia. Então, E eu até o deixo próprio, aqui. não sei se você concorda, que até o pessoal do EAD, com essa pandemia, vai se especializar mais no próprio trabalho. Com Concorda certeza, comigo ou não? Com essas concordo. ferramentas que você citou. Com certeza, porque até porque, mesmo sendo uma faculdade EAD, existem pessoas por trás gerenciando toda aquela aula, toda aquela tutoria, todo, o próprio profissional que está ali na câmera fazendo a gravação do professor dando aula, ele é um profissional que pode se especializar em alguma coisa relacionada à área e pode ser em EAD. Concordo sim que acredito que esse tipo de modalidade que é uma modalidade, né, possa ser mais valorizada assim. A Magali Machado fez uma brincadeira aqui. Ela diz o seguinte: eu faço letras e espanhol em AD. Concordo que tem que ter muita força de vontade, sim, né? Os meios tecnológicos estão cada vez mais tecnológicos, né? E cada vez mais, até antigamente se tinha uma brincadeira que se dizia que o computador surgiu para resolver todos os problemas que não existiam antes da invenção do próprio computador, né? Então, corroborando com essa brincadeira. A Cristiane Camargo da Silva só complementou que ela fez especialização em AD. Alguma dessas duas especializações foi também no sistema de EAD? Foi no sistema EAD. A minha primeira graduação em letras, foi EAD, mas ela tinha dias que nós íamos ao polo, né? Então tinha um pouco de presencial também. Mas as especializações que eu fiz, que foi a primeira logo depois da graduação, que foi em gestão e organização da escola, e especialização em ensino de língua portuguesa, foi no EAD. Mas o bom dessas especializações é que vem o material impresso para ti. Dependendo da especialização que tu vais fazer, a universidade manda o material físico ali dentro da mensalidade, e aí tu tens esse material para ti para sempre. Então, qualquer coisa que tu precisar, tu vai ali no teu arquivo, né, na tua biblioteca, nos teus livros. Certo. Eu vou fazer um comentário aqui e vou emendar num questionamento da Marlene. Nós, as mídias, né? As mídias, o celular, a internet, o WhatsApp, nós vivemos na história da humanidade no momento onde o ser humano mais lê. E aí entra aquele questionamento: para aí, tu tá de brincadeira. Não, a realidade é o seguinte: por causa das diversas plataformas, a atualidade, o contemporâneo é o momento na história em que mais o ser humano lê. Tem um movimento da Inglaterra que é chamado um movimento slow reading, né, ou leitura lenta, que busca retomar um pouco mais forte aquela leitura lenta e calma embaixo de uma árvore, a leitura de um livro, independentemente da plataforma, mesmo no iPad ou no que for, uma leitura calma, que o jovem comece um texto que não seja pequeno
e tente realizar a interpretação daquele texto sem mudar a plataforma. Por quê? Porque, na atualidade, a realidade dos alunos é que, num computador, num celular ou em qualquer outro equipamento tecnológico, eles abrem 5, 6, 7, 3, 2, 3, 4 plataformas, interfaces. Então, por exemplo, ele pode estar no Facebook, daqui a pouco salta para o Instagram, daqui a pouco salta para um joguinho, daqui a pouco esconde isso tudo dos pais muito rapidamente para estar fingindo num ambiente virtual de aprendizagem, né? Ou seja, essas plataformas todas escondidas atrás e num rápido blupt, ele some com aquilo tudo, está ali como se estivesse estudando. E esse aluno, ele tem esse perfil, né, no ensino fundamental ou no ensino médio ou mesmo na universidade, de começar a leitura num texto, abandonar e ir para outro texto, abandonar e ir para outro texto, fazendo esse zigue-zague de plataformas. Por um lado, é muito ruim, porque nós vemos diversos artigos que o colunista ele começa com uma opinião e lá na metade, no final, ele diverge dele mesmo como uma estrutura até de chamar a atenção, né? A Marlene Gonçalves Alves, ela colocou o seguinte comentário: e sobre o ensino fundamental, principalmente os primeiros anos, aqueles pais que não têm acesso a essas mídias, qual seria a solução? E aí entra o ponto que nós estamos numa época que muitos aprenderam, pelo menos, a escrever mal o português para poder mandar um WhatsApp. Então, a leitura ela é grande, mas em pouca profundidade, certo? Então, a leitura, bastante formas de leitura em pouca profundidade. O que você poderia dizer a respeito disso para nós, Ricardo? Bom, deixa eu só complementar o teu raciocínio a respeito ali das várias abas que o aluno abre, as várias plataformas. Isso é o que eu chamo de distração, né? Eu acho que se tu te propõe a fazer alguma coisa, e isso não vale só para os alunos, vale para os adultos também, tu tens que fazer aquela coisa primeiro, embora hoje em dia a gente tenha uma grande habilidade de trabalhar com várias coisas e vários assuntos. Eu, por exemplo, quando estou com o meu computador, eu estou com várias páginas abertas em relação ao meu trabalho, mas eu sei do que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Então, para o aluno é mais difícil. Então, isso é uma questão que tem que ele se trabalhar, ele se policiar e dizer, não, eu tenho tal horário, é aquela questão de fazer os horários. Eu tenho agora horário para fazer isso, agora horário para fazer aquilo. Né? Eu acredito que seja isso. Uma resposta para Marlene, que ela falou do ensino fundamental aí, é difícil, principalmente para o primeiro ano, tanto que o governador, ele, naquelas abordagens dele, isso, naquelas lives dele, nas entradas a respeito de como, quando ele fala a respeito dos dados do coronavírus e como que vão ficar os setores daqui para frente, ele sempre fala a respeito da educação. Segundo a tabela que ele divulgou no mês passado, das etapas, né? A etapa 3, que seria agora dia 1º de julho, que é onde retornariam as aulas presenciais, ou alguns dias da semana, para os terceiros anos do ensino médio, porque estão encerrando a educação básica, e para os do primeiro ano do ensino fundamental, porque estão começando, porque é o processo de alfabetização, e é muito complicado, porque o aluno está aprendendo a ler, aprendendo as letras. Então, se ele não tem uma base forte lá desde o início, isso com certeza vai ser prejudicial no futuro. Só que, claro, a gente não sabe se isso vai acontecer lá no dia 1º de julho. Né? O Rio Grande do Sul está entrando aí na rota, né, do seu pico, né? A gente tem acompanhado as notícias, infelizmente, né? Então, eu não sei se isso vai acontecer. Segundo as nossas webs que nós tivemos através da SEDUC nessa semana, vários foram os questionamentos a respeito do primeiro ano do fundamental mesmo, as alfabetizações ali. Elas vão ser englobadas inicialmente nessa questão da plataforma do Classroom ali. E vai muito também da criatividade do professor, da criatividade. Eu sei que é difícil numa situação de salário congelado, de salário parcelado, né? Que aí a gente entra na questão política novamente, não adianta, né? Isso aí sempre vem à tona.
mas é uma questão assim, ó, é difícil de achar um denominador comum para esse assunto. É complicado. Muitos professores que eu conheço de educação infantil usam a criatividade, mas é complicado, né? Porque tem que tirar do dinheiro do próprio bolso, não tem aquela assistência necessária. Claro que depende muito da realidade. A gente está falando aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados pode ser que esteja melhor essa situação, né? Em outros países também. Não podemos nos esquecer que nós não somos um país desenvolvido, né? Nós somos um país abaixo, então tem toda essa questão social também envolvida. É difícil, é o que eu tenho para dizer, mas não é impossível, porque dá para fazer também o uso da criatividade. Eu só queria complementar mais uma coisinha aqui numa colinha que eu fiz aqui, que eu estava olhando. Né, durante esse período de pandemia, que nós estamos aí desde março, estamos em junho, é o período que a gente tem mais trabalhado. É o período que a gente tem mais trabalhado, porque é todo um planejamento de aulas, é todo um planejamento de fazer uma videoaula, porque tu tem que se planejar, tu tem que saber o que tu vai falar. É a questão de posição, é a questão de câmera, é a questão da internet. Então, assim, ó, sem dúvida nenhuma, todos os professores acho que vão ter que concordar comigo, é o período em que a gente mais está trabalhando. Não que os outros a gente não tenha trabalhado, porque a gente sempre trabalha, o professor sempre tem coisa para fazer, o professor Giovanni vai concordar comigo. Mas, assim, ó, durante esse período de pandemia, com as tecnologias, assim, ó, a gente tem trabalhado quase que o triplo de muita coisa para fazer. É bastante coisa. E tu sabe que a respeito disso que tu comentou agora, né? O que acontece? Eu trabalho num colégio militar aqui em Santa Maria, que imediatamente após o início do afastamento dos alunos, nós já começamos com as aulas em EAD. Então, nós já tínhamos o ensino híbrido na escola. Pelo seguinte, nós utilizávamos a plataforma Moodle, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, as aulas que o professor ministrava em aula, ele já colocava no Moodle os slides, links, etc., para o aluno estudar em casa ou até fazer uma educação invertida, né? Sim. O que acontece? Após a pandemia, nós passamos a saber mexer muito mais no sistema Moodle, né? Para você ter uma ideia, eu tenho, no primeiro ano do ensino médio, 180 alunos de literatura. E esses 180 alunos multiplica geralmente, né, por 2 a quantidade de responsáveis. Então você pega 180 alunos mais, né, o dobro de pais, aí faz esse somatório, são em torno de 500 pessoas que querem um contato com o professor, né? Então, nós não temos agora, nesse momento de pandemia, os contatos acontecem manhã, tarde, noite, madrugada, final de semana, dia de semana, coisa toda. E é claro que todo professor que quer ser um bom professor evita deixar muito tempo sem resposta. Então, o que acontece? Um professor, ele já trabalha antes, preparação, planejamento da aula, ele já trabalha durante a execução da aula, né? E depois, com a correção de trabalhos, refletir a reflexão da ação, né, da prática educativa. Só que agora, aliado a tudo isso, existe o quê? No nosso caso, no nosso caso docente, todos os contatos e as respostas que nós temos que dar aos responsáveis e alunos que estão perguntando. Talvez isso que tenha sobrecarregado, não sei se tu concorda e tem algo mais a acrescentar. Concordo plenamente. Inclusive, eu até posso ilustrar nesse meu comentário que na atividade do Google Classroom ali, ele tem uma opção, nessa plataforma lançada pelo governo do estado, ele tem a opção de convidar os responsáveis para estar junto também ali, com o e-mail, porque tudo envolve e-mail, é o e-mail do professor e o e-mail do aluno, e eu posso também, os professores que têm acesso ao Classroom, de convidar os responsáveis para estar participando também daquela sala virtual. Então, a questão de que o trabalho nunca vai parar, né? O trabalho sempre vai existir. E é claro que agora, falando dessa questão também, me vem uma outra ideia aqui para comentar. Mas antes de tu mudar de ideia, deixa eu. Muitos dos comentários. Eu vou realizar a leitura de alguns comentários e você comenta, você fala sobre algum deles, se tu quiser.
Claro. Professor Elvio, o professor Ricardo está escrevendo uma crônica para o nosso livro coletivo, o livro de educação que o Grupo Labirintos está realizando. Que artigo é, sobre que assunto é o teu artigo, Ricardo? Eu enviei ontem já, ele já está pronto. Eu enviei ontem para o site do Contato Labirintos. Eu fiz uma crônica que eu contextualizei a respeito do momento atual e o quanto isso fez com que eu reaprendesse a ver a vida com outros olhos. Por exemplo, quando a gente não estava na pandemia, era aquela coisa muito prática, objetiva, direta, meio que mecânica. Então, quando a gente para, a gente percebe, por exemplo, até numa simples arrumação de roupa, arrumação dos nossos arquivos. Então, a gente para e olha as coisas com outros olhos, porque isso faz com que a gente pense, né, na situação que está acontecendo. Então, eu até usei o título Dias de Luta, Dias de Glória. Então, os dias de luta que nós estamos passando, mas a gente sabe que tudo isso vai passar para nós comemorarmos os dias de glória. Então, eu fiz uma crônica baseada no contexto atual e o quanto isso fez com que a gente, eu digo a gente, nós, porque com certeza nós não vamos sair as mesmas pessoas depois disso. A Thaís Sobreira, saudades de ti, Ricardo, és um grande professor e amigo. A Marlene está dando boa noite e dando seja bem-vinda a Lê, que chegou. Né? A Rita Silveira, na especialização da Rita Silveira, se sentir em outro universo amplo e inseguro, né? Mas na busca de conhecimento diário, vamos evoluindo. Então, a Rita está dizendo que está se sentindo um pouco insegura agora, mas está evoluindo. Tu vai me dizer que colégio é esse, não sei se você vai saber. O Adilmo está dizendo que boa noite ao pessoal de Rosário, grande lembrança de nossas aulas no CEM. Então, deve ser Colégio Estadual EM. Né? Então, talvez se alguém puder comentar, ou tu mesmo, né, Dilma, colocou a abreviatura, diz aí para nós o que é o CEM. A Marcela Silva está dizendo o seguinte: o aluno deve, primeiramente, ter organização nos estudos. Requer muito comprometimento neste momento. E agora isso é complicado. Eu não vou deixar tu comentar, vou fazer as leituras, mas pensa sobre isso. Um aluno que naturalmente já não era tão organizado no ensino presencial, de maneira geral, é claro, né? Nós temos muito bons alunos, mas a gente sabe que a juventude, uma das coisas que não é destacado positivamente na atual juventude é a organização e a disciplina, né? Então, pensa sobre isso. Inovar nas aulas, diz a Marcela Silva, os alunos adoram a inovação, né? Então, nós temos a Ellen Delevati dando boa noite, seja bem-vinda, Ellen, muito bem-vinda ao debate. A Marlene complementa, realmente é o período que o professor tem mais trabalhado, ela está concordando com a gente. Né? A Irene, como antes da pandemia eu tinha muito contato com as escolas de educação infantil e anos iniciais, onde há muitas atividades lúdicas, fico imaginando a dificuldade dos professores em supri-las. Isso é verdade, a educação infantil é um pouco mais complicado, mas eu tenho pessoas que eu conheço, né? A própria Ellen eu conheço, que os pais estão muito mais próximos acompanhando esse EAD em tempo de pandemia da educação infantil. Concorda com isso? Eu vou parar aqui nesses comentários, depois a gente continua. Está contigo a palavra. Com certeza, Giovanni. Como se fosse aquela questão da inversão de papéis, né? Os pais agora são os professores, e os professores viraram youtubers, que até tem na internet vários memes em relação a isso, que os professores viraram youtubers, viraram apresentadores. Eu, inclusive, ontem estava numa gravação de aula, então é a questão do que eu falei no início da nossa live, né? Da adaptação. É uma questão de se adequar, de se adaptar. Concordo com a maioria com todos os comentários que foram aí. A Marcela, inclusive, mandou um abraço para ela, que é minha colega, né? Também fez a graduação em EAD, ela sabe muito bem, assim como eu, de como é essa realidade. Requer muito comprometimento, foco, disciplina. E é claro que eu volto na questão das gerações, né? A nossa geração de antes
é diferente da geração de alunos de hoje em dia. Então, o aluno, não vou generalizar, tá? Existem alunos que são excelentes, tá? A Thaís, por exemplo, aí, a Thaís, que foi minha aluna no ano passado, é um exemplo disso. São alunos, assim, que com certeza vão conseguir se adaptar a essa realidade, porque eles já têm o estudo na sua veia, como se diz, né? E aí, e vão ter aqueles alunos que não vão conseguir se adaptar e, infelizmente, é uma questão que pode levar à evasão, o que a gente não quer que aconteça. Então, é uma questão que a gente vai ter que estar sempre buscando meios de se chegar ao aluno. E um desses meios, claro, é a questão de pegar o telefone e ligar para esse telefone, porque agora todos os professores têm grupos de WhatsApp, os alunos estão ali no grupo, é só pegar e ligar. E assim, é a questão de ter que correr atrás. A gente vai ter que fazer todo o trabalho de conquista também. Nós estamos caminhando já para o final da nossa live, nós temos aí 10, 15 minutos, mas eu gostaria de fazer um resumo do que nós debatemos aqui, e em cima desse meu resumo você vai complementar, tá ok? Ótimo. O José Adilmo de Lima, ele, antes disso, o José Adilmo, ele colocou, eu chutei colégio estadual, mas é Ciclo de Estudo de Educação da Vida, é SEV, não CEM, né? E nós temos aqui mais um comentário, a Marcela dizendo que responde na hora as mensagens. Então, durante a nossa live, aqui durante o nosso debate, nós passamos por algum assunto. Nós passamos pela evolução desse ensino à distância, começou lá na década de 60, 70 do século passado, e chegou até a atualidade que, até hoje, a educação presencial está tendo que se adaptar ao EAD. Nós passamos por isso. Nós passamos pela novidade e pela aprendizagem dos docentes e dos alunos sobre alguns aplicativos e algumas redes sociais. Vou dar um exemplo. Eu utilizo, com os meus alunos, também utilizo, eu criei um grupo fechado do Facebook, certo? Todos os alunos, alguns alunos não tinham Facebook, para esses alunos do Instagram, o Facebook já é do passado. Né? É verdade. Que nem teve gente aí que pegou o Orkut, né? Nós pegamos o Orkut. Mas eles criaram um perfil no Facebook, eu deixo perguntas lá, eles têm que se identificar, turma, nome, nome completo, turma, para serem aceitos, e eu realizo lives que nem essa aqui do Facebook, mas fechado naquele grupo. Né? Sim. Então, nós passamos pelo Facebook, a mesma coisa pode ser feita no YouTube, existem aí diversas aulas do YouTube, você pode fazer uma aula, e a aula pode ser pública ou por intermédio do link que você envia para os alunos, falando sobre isso. Você falou do Google Meet, que é um aplicativo que faz videoconferência, que nem nós estamos fazendo aqui, mas todos os alunos podem cortar a câmera e o microfone ou abrir momentaneamente para o negócio não cair, né? Deixa todo mundo cortado e quando o aluno vai falar, ele abre a câmera. O Google Meet, você falou do Google Classroom, que é uma sala de aula virtual, que o professor posta material, etc., né? E você falou que, nós falamos que essa pandemia acabou favorecendo esse tipo de educação e os professores, até alguns, estão se tornando youtubers, estão se especializando, né, correndo atrás, e a Rita Silveira está dizendo que adorava o Orkut, né? Você teve Orkut, Ricardo, ou não? Sim, tive, foi minha primeira rede social. Então não é tão novo assim. E aí, nós temos esses instrumentos, ferramentas de educação à distância e a criatividade, certo? E nós temos um aluno que é acostumado na internet, mas muitas vezes tem que economizar dados da própria internet. Tem um plano de celular controle e não vai acessar numa videoaula para gastar. E um estado como o estado do Rio Grande do Sul se preocupando com essa volta às aulas porque está muito tempo parado. Nós comentamos sobre tudo isso.
sobre a adaptação do aluno, a adaptação do professor, que nós achamos que esse hibridismo, essa educação híbrida vai ficar, ou seja, mesmo depois de que acabar a pandemia, os alunos e os professores vão utilizar essas ferramentas porque estão gostando. Você quer complementar alguma coisa mais sobre isso tudo que eu comentei, que é um resumo do nosso diálogo? Não, complemento sim, e acrescento também mais. Tudo isso que nós falamos, eu resumo em apenas uma palavra, que é a questão de adaptação ao momento. Né, adaptação, adequação ao que a gente tem no momento. Eu acredito que na vida tudo é uma questão de adaptação, que nem eu falo por experiência própria. Quando eu saí da educação básica, extremamente tradicional, e fui para o EAD na universidade, eu me adaptei. Agora, por exemplo, nessa questão, o meu trabalho, né, o meu trabalho e de todos os docentes aqui presentes, também ele é predominantemente presencial, embora já tenha alguns, como é o caso aqui do professor Giovanni, que também usa a educação híbrida, já vinha usando. Para nós, isso vai ser agora novidade, então eu também me adaptei. Né? Eu tenho a minha conta no YouTube, eu coloco os meus vídeos ali, eu coloco, dependendo do assunto, eu coloco não listado, né, que é só para um grupo, ou eu coloco no modo público, que é para todo mundo ter acesso. Então, é uma questão de adaptação, é uma questão de... Eu acredito que essa seja a palavra do momento. Todo mundo fala na questão da empatia, né? A empatia, né? O se colocar no lugar do outro também faz parte disso, né? Eu acredito que no momento de pandemia as pessoas ficam mais solidárias, elas acabam se colocando também para ajudar os outros. Mas também, é claro, em termos de educação, porque o nosso tema era os caminhos da educação em tempos de pandemia, eu acho que esse é o caminho da questão da adaptação, da adequação à nova realidade. Quando tudo isso passar, e eu tenho certeza que vai ser logo, logo, isso vai ter uma hora que passar mesmo, a gente vai ter que... essa ressignificação está sendo feita agora, né? E quando nós voltarmos de forma presencial, a gente vai ter as aulas presenciais, nós vamos estar trabalhando lá presencialmente, mas nós vamos ter também a habilidade, o domínio de trabalhar numa sala de aula virtual, trabalhar num EAD. Porque o EAD, embora ele tenha surgido lá nos anos 60, 70, ele só ganhou ênfase, destaque e evidência agora, os anos 90, 2000, por ali, e muito mais agora por causa da pandemia. Então, fazendo um compilado geral dessa nossa fala, dessa nossa conversa, falamos sobre várias coisas mesmo. A questão da força de vontade é imprescindível, na minha opinião, da dedicação, tanto de alunos quanto professores, porque apesar da pandemia estar aí para a nossa prova, a educação ela não parou, né? A educação ela não parou, as aulas remotas acontecem, inclusive eu só esqueci de falar e vou falar agora, dentro da ferramenta do Google Classroom, ela tem o Google Meet, e ali nesse do governo do estado. Então, são ferramentas acopladas, é o Google Sala de Aula, que é o Classroom ali, e junto tem o Google Meet, que é para fazer as transmissões ao vivo, como essa aqui, por exemplo. Então, é o que eu digo, é só uma questão de sentar e aprender e começar. A Ellen Delevati está dizendo o seguinte: ó, o próprio WhatsApp fez uma atualização nesse período para facilitar chamadas de vídeo, Isso. aumentando para 8 pessoas. Até então era possível apenas 4. Então isso aí também o WhatsApp é uma própria ferramenta, né? Agora, os alunos eles estão com muita saudade da sala de aula. Nós estamos nos encaminhando para o final da nossa live, nosso debate. Eu gostaria de dizer isso, né, que o próprio diretor da minha escola, o diretor do meu grupo de escolas, ele diz o seguinte, e eu comentei isso na live de ontem e repito hoje, que um aluno chegou a comentar o seguinte: professor, eu estou com saudade da minha sala, eu estou com saudade dos meus colegas, eu estou com saudade do quadro, eu estou com saudade da minha carteira, eu estou com saudade do meu local lá da minha carteira. Os alunos vão valorizar também mais a educação presencial para pós-retorno, concorda comigo? E até agora o professor falou aí, eu me lembrei de uma frase que eu sempre uso, que eu comecei a usar a partir de agora na pandemia. Só para complementar, a saudade é inerente ao ser humano, né? Então, isso aí é inevitável. Eu estou morrendo de saudade dos meus alunos, até da sala dos professores, das reuniões, das conversas, até do cafezinho. Então, mas eu sempre uso uma frase que eu comecei a usar agora na pandemia, que nenhuma tecnologia vai substituir o presencial.
Então, por mais que nós dominemos essa questão da tecnologia, por mais que a gente consiga entrar numa sala virtual, fazer a melhor aula tecnológica, ali os alunos gostam das novidades, mas cada um está na sua casa. E eu acredito que, assim, ó, por mais que tu faça isso com a melhor das intenções, nada substitui o contato, o humano, o olho no olho, né, o abraço, o toque, né, isso aí não tem preço, né, e o reconhecimento dos alunos também não tem preço, né, eu sempre digo, graças a Deus, eu e alguns colegas também, a gente sempre teve uma boa relação com os alunos, né, e isso é muito bom, e a gente está sentindo falta disso. Então, eu acho que nós vamos valorizar isso também muito mais quando nós estivermos de forma presencial. Então, vou repetir a frase, nenhuma tecnologia vai substituir o presencial. Professor, eu vou comentar algumas coisas e vou te passar para as palavras finais, tá? Primeiro, eu gostaria de convidar quem está assistindo aqui ao vivo ou posteriormente, esse vídeo ficará gravado, obviamente, a assistência continua posteriormente, para acompanhar o nosso diálogo. Eu gosto de falar debate, mas o pessoal da universidade não gosta desse termo debate, porque o debate se predispõe em competição. Mas, na realidade, eu penso, toda vez que eu falo a palavra debate, é debater-se consigo mesmo, é debater, é a reflexão debatendo dentro da nossa consciência, do nosso pensamento e da nossa inteligência, digamos assim. Mas nós teremos um diálogo na segunda-feira com o professor doutor Elvio de Carvalho, que tu conhece, né, muito bem, teu colega aí. Sim. Ele está lançando um livro, inclusive está aqui, ó, quase ao alcance das minhas mãos. Eu até vou pegar o livro um segundinho. Ele está lançando esse livro, né, Ressignificação do Espaço Escolar, e esse livro fala sobre a questão da morosidade na educação. Nós vamos, na segunda-feira, 19 horas, continuar esse debate sobre educação no espaço escolar. E na semana que vem, o Adilmo pediu que eu avisasse, o Adilmo Lima é professor também, lá de Santiago. Nós vamos, Ricardo, debater sobre a valorização da vida, também importante nesse momento de pandemia. Né? Ele é um grande especialista aí nesse assunto, ele é uma pessoa que trabalha bastante com a espiritualidade, um grande amigo. Ele trabalha na teoria e na prática, né? Então, ele, na prática, sim, é uma pessoa que também nós iremos debater na semana que vem. Professor Ricardo Prestes, né? Muito obrigado pela sua participação. Eu te passo agora para mais o que você quiser falar, você ficar à vontade. Muito obrigado por ter participado aqui no grupo Labirintos, no grupo de pesquisa científica que pesquisa educação e cultura. Interessante o debate, tanto é que eu peço desculpas a quem eu não consegui ler os comentários, inúmeros comentários, não consegui acompanhar todos. Na medida do possível, nós fomos lendo o comentário, vários estão colocando ali, ótimo tema, do professor Adilmo, de valorização da vida, excelente, parabéns para nós, né, para o nosso debate, mas está contigo aí para as palavras finais, os agradecimentos e algo mais que você queira complementar. Não, então vamos aqui fazer o nosso agradecimento. Eu quero deixar aqui registrado a minha honra e o prazer em ter participado aqui dessa conversa. Agradecimentos também ao professor Elvio, né? Eu sempre gosto de agradecer ao Elvio, que foi o intermediário, né, dessa nossa conversa. Quero dizer também que foi uma honra ter conversado contigo, professor Giovanni, né? Eu conheci o professor Giovanni numa oficina que eu participei sobre educação aqui em Rosário do Sul no ano passado, inclusive eu ganhei o livro do senhor autografado, então e é um tema educação que eu sempre gosto de falar. Bom, já faz quase 10 anos que eu estou aí na profissão, então a gente tem bastante bagagem para falar sobre isso, né? Também dizer que literatura, né, nossa área, eu amo literatura, língua portuguesa, eu gosto muito de trabalhar com esses temas. Os comentários das pessoas que participaram, alunos, ex-alunos da minha irmã, de colegas, de outras pessoas aí
afins à educação. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pelos comentários. Educação é um tema muito atual, né? Está na nossa Constituição e é sempre bom nós falarmos, independente de qual seja o momento, seja na questão de valorização por parte dos políticos, seja na questão da troca ali, professor-aluno, seja na educação durante a pandemia. Então, educação, né, sala de aula, escola, né? Então, muito obrigado pela participação de todos. Eu agradeço mais uma vez ao professor Elvio e ao professor Giovanni pela oportunidade. Uma boa noite a todos e até uma próxima. O Elvio, ele é o grande intermediário do nosso grupo de pesquisa, dos grupos Quitanda, que é do Centro de Educação da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria. O Quitanda tem a liderança do professor Dr. Valdo Barcelos, né? E o grupo Labirintos também, que é um grupo que eu conduzo, que tem essa pesquisa em educação e cultura, e o Elvio faz parte dos dois grupos também. Ele é do Quitanda e é do grupo Labirintos, fazendo parte do nosso conselho editorial. E nós temos aí ótimas recordações de trabalhos realizados na cidade de Rosário do Sul. Aquela oficina foi uma ótima recordação, aquele seminário foi excelente. Ricardo, a todos aí, você depois vai perceber os comentários, o pessoal dando os parabéns, né, comentando bastante. Nós pedimos para quem está assistindo nesse término de nossa live que faça o compartilhamento na sua rede social e, se puder, também criar salas de vídeos, porque aí continua sala de vídeo, a partir do momento que a live estiver gravada, as pessoas continuam tendo acesso, né, Ricardo? Muito obrigado, parabéns pelo teu conhecimento, parabéns a todos que participaram e até a próxima live na segunda-feira, agora dia 23, se não me engano, né, dia 23, com o professor Elvio de Carvalho sobre ressignificação do espaço escolar. Ricardo, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos, muito obrigado, professor Giovanni, e até uma próxima.